Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vamos ficar todos de pé, vamos fazer uma oração, pedir a Deus para que Ele possa nessa noite abençoar as nossas vidas. Você que está em casa, nos assistindo pelo Facebook, se possível, fique de pé também, aí no seu local, na sua casa, onde você estiver. Aí faça do seu local o seu altar, o seu santuário, para que você possa então adorar a Deus, para que você possa falar com Deus nessa noite. Feche os seus olhos, ó Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós elevamos o nosso pensamento até o trono da Tua graça. E pedimos ao Senhor, meu Deus, a Tua direção. Pedimos ao Senhor que o Senhor seja favorável a cada um de nós. Que o Senhor possa, desde o Teu trono, estender as Tuas mãos em nossa direção e abençoar-nos nesta noite, meu Pai. Eu sei que o Senhor não está omisso ao sofrimento das pessoas. Eu sei, meu Pai, que na sua grandeza, na sua magnitude, o Senhor assiste, o Senhor vê o sofrimento, a dor de cada pessoa, meu Pai. E volta a dizer, o Senhor não está, meu Pai, inerte a isso. Eu sei que o Senhor quer mudar, que o Senhor quer reverter a situação dessas pessoas. Tem pessoas agora, neste momento, nos assistindo, meu Pai, pelo Facebook, pela internet. Tem pessoas nos assistindo que estão doentes, que estão sofrendo, que estão tristes, que estão, Senhor, passando por momentos difíceis na sua vida. Talvez esta pessoa já bateu em tantas portas, meu Pai, buscando uma saída, buscando uma solução para os seus problemas. Porém, todas as portas que ela bateu, nenhuma se abriu, meu Pai, a não ser a do Senhor, meu Deus. E eu sei que não é por casualidade que ela está nos assistindo. Eu sei que não é por casualidade que esta pessoa está aqui nesta noite, neste momento, para assistir, meu Pai, esta reunião, para te buscar. Eu sei que o Senhor tem um propósito e que o Senhor quer realizar este propósito na vida destas pessoas, Senhor. Por isso eu te rogo, eu te peço, Pai, inclina os teus ouvidos para a oração destas pessoas, meu Pai. Inclina os teus ouvidos e ouça a oração de cada um de nós, meu Pai. Ouça aquilo que temos para dizer ao Senhor. Ouça aquilo que está dentro de cada um de nós, meu Pai. Fala ao nosso coração, fala ao coração destas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Eu quero orar agora pela família. Você que tem um familiar viciado, você que tem um familiar que está preso, um familiar que está no mundo das drogas, no mundo do crime, você que tem um familiar que está doente em cima de uma cama, que está hospitalizado, que está entre a vida e a morte, está entubado, está numa UTI, está numa CTI, está respirando com a ajuda de máquinas, está vivo apenas com a ajuda das máquinas, que não pode falar, não pode reagir. Eu quero que você, neste momento, você apresente estas pessoas a Deus. Faça aí a sua oração, faça aí
a sua prece para Ele e diga: meu Deus, visita agora esta pessoa, aonde ela estiver, meu Pai, e estende as tuas mãos para libertá-la deste vício, para libertá-la, meu Pai, desta doença, para libertá-la, meu Deus, desta corrente maligna, desta atadura maléfica que tem amarrado a vida dela, que tem prejudicado o sucesso dela. Oh meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha agora a despachar os teus anjos, meu Pai, para destruir todas as barreiras, para destruir, meu Pai, todos os obstáculos que têm impedido esta pessoa de ter sucesso na sua vida, de ser feliz no seu casamento, de ser feliz na sua família, de ter o sucesso na vida econômica, de ter a liberdade econômica, que o Espírito, meu Deus, que tem atado, o Espírito que tem impedido esta família de ser feliz, o Espírito que tem impedido esta pessoa de progressar, o Espírito que tem impedido esta pessoa, meu Pai, de sair avante, de sair adiante, que ele seja repreendido agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo sacrifício feito lá na cruz. Eu te repreendo, espírito da morte, eu te repreendo, espírito da miséria, eu te repreendo, espírito da desavença, espírito das brigas, espírito da desunião, espírito do adultério, espírito da traição, do roubo, da mentira, seja repreendido agora e saia de dentro desta casa, desse casamento, da vida profissional desta pessoa. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, livra esta casa, livra esta família da praga, livra este casamento da maldição, essa casa, essa empresa, esse negócio, meu Deus, aquilo que não tem dado certo, que a partir de hoje comece a dar certo na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te rogo, Senhor, porque eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, eu sei que o Senhor não está omisso ao nosso clamor, eu sei, meu Pai, que as tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus ouvidos fechados, para que não possa atender o nosso clamor, para que não possa atender a nossa oração. Então manifesta, o Senhor tem liberdade, meu Pai, para manifestar na nossa vida, para manifestar na nossa casa, para manifestar no nosso trabalho. Age agora, Senhor, venha fazer aquilo que o homem não pode fazer, venha fazer aquilo, meu Pai, que ninguém pode fazer, ó Deus. Faça, Espírito Santo, faça isso, meu Deus, agora. Eu te peço, meu Pai, porque eu creio no teu poder, eu creio na tua grandeza, eu creio que o Senhor é grande e tem poder para isso. Tenho ouvido só falar do teu poder. Feche os seus olhos e cante. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer, esse Deus desconhecido, de que tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar, cante. Esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta? Mas de que me adianta? Com meus lábios te adorar. Meus lábios te adorar. Se a minha vida, ó Se a Deus, minha vida, ó Deus, não te glorificar. não te glorificar. Sei que o tempo não mudou. Sei que o tempo não mudou. A força do teu poder. A força do teu poder. Deus, eu sei. Deus, eu sei que tu és grande. Eu vim te conhecer. E eu vim te conhecer. Cante, me faz te conhecer. Me faz te conhecer.
conhecer. Transforma a minha vida. Transforma minha vida. Faz os meus olhos verem Faz os meus olhos verem o que ainda o que não viram ainda. Não quero informações. Materializa Se materializa em mim, ó Deus. em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus Quem não conhece a Deus recua nas batalhas, recua na batalha. mas quem conhece vai em Mas frente, quem conhece vai em frente. pois Ele nunca falha. Pois Ele não falha. Quem conhece ao Quem Senhor, conhece o Senhor, na vida será na sempre vida será sempre um vencedor. vencedor. Me faz, Me faz te conhecer. transforma a minha vida, Transforma minha vida. faz os meus olhos Faz verem os meus olhos verem o que não viram ainda. o que não viram ainda. Não quero informações. Não quero informações. Materializa Se materializa em mim, ó Deus. em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus Quem não conhece a Deus recua nas batalhas, recua na batalha. mas quem Mas conhece, quem conhece vai em frente, vai em frente, pois Ele nunca pois falha. Ele não falha. Quem conhece o Senhor, Na vida será sempre na vida será sempre um vencedor. Quem conhece o Senhor, Na vida na vida será sempre um vencedor. graças a Deus. Amém? Quem conhece a Deus não recua nas batalhas, mas vai em frente. Por mais que você tenha ou esteja passando por muitas lutas, por dificuldades, por tribulações, por provações, quando você conhece ao Deus da Sagrada Escritura, você não retrocede, você sempre avança, você vai para frente, porque você sabe que quem peleja por você é o Senhor dos Exércitos. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você. Você estar aqui, você estar nos assistindo, não é uma casualidade. Deus, Ele está com você. Ele sempre esteve com você. E se você não retroceder, mas se você permanecer firme, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a vitória Deus vai entregar nas suas mãos. Graças a Deus. Eu gostaria neste momento de abençoar a sua vida financeira. Eu gostaria de orar pela sua prosperidade, por você que está em casa, você que está desempregado, você que está endividado, você que está passando por momentos difíceis na sua vida, por você que está aqui também neste momento. A Bíblia nos ensina que é dando que se recebe e é plantando que se colhe. A Bíblia conta a história de uma viúva que morava numa cidade chamada Sarepta, ou Serepta, e que ela não tinha nada. Olhe para mim, ela não tinha absolutamente nada na sua casa, só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na sua botija. E de repente, o homem de Deus, Elias, enviado por Deus àquela cidade, Deus disse a ele para ir até aquela cidade, que ali haveria uma viúva que iria sustentá-lo. E quando ele chegou à porta da cidade, na entrada da cidade, ele se deu de frente com uma senhora, uma viúva, que estava apanhando uns gravetos, uns galhos, né, para fazer uma fogueirinha e poder assim
cozinhar um pedaço de pão com o seu azeite e com o restinho da sua farinha. E ele pediu a ela um copo com água, e era uma época de crise, de seca. Fazia mais de 3 anos que não chovia naquela região. E quando ela foi buscar o copo com água, ele disse: só traz para mim também um bocado de pão na sua mão. E a viúva voltou, olhou para ele e disse: olha, meu senhor, tão certo como vive Deus, o Deus de Israel, que na minha casa eu só tenho um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na minha vasilha. Estou pegando esses gravetos aqui, essas madeirinhas, vou fazer uma fogueirinha, vou preparar hoje um pedacinho de pão, vou comer com o meu filho, vamos comer hoje e amanhã morreremos, porque não tenho mais nada. Ele disse àquela mulher: não temas, tão certo como vive o Senhor teu Deus, Ele multiplicará o azeite da sua botija e a farinha da sua vasilha. Vá e faz. E aquela mulher, numa atitude de fé, que é algo pessoal, cada um tem a sua fé, não pensou 2 vezes, foi lá e preparou e serviu primeiro ao homem de Deus. E ele comeu, a mulher comeu e seu filho comeu, e a Bíblia diz que enquanto não choveu sobre a terra, não faltou a farinha, não faltou o azeite na botija e na vasilha daquela mulher. Comeu ela, comeu o homem de Deus e comeu seu filho por vários dias até chover sobre a terra. Hoje nós estamos vivendo uma época, espiritualmente falando, vamos fazer um paralelo, de desemprego, de fome, de miséria. Por onde você anda, você vê aí, aluga-se, vende-se. Quantos comércios que quebraram, quantas pessoas que perderam o seu emprego porque trabalhava numa loja de vendedor, a loja fechou e perdeu o seu emprego. Trabalhava numa fábrica de calçado, a fábrica fechou e perdeu o seu emprego. Não é difícil você andar na rua e encontrar uma pessoa que está desempregada. Não é difícil. Se você andar e perguntar na rua, a maioria das pessoas estão desempregadas, desamparadas. Então nós estamos vivendo um momento de sequia. Mas quando nós pegamos aquilo que temos, ainda que seja um pouquinho, e agimos pela fé, Deus ele vai multiplicar aquele pouquinho, vai prosperar até passar essa crise, e não vai faltar para você, para mim e para você. Eu creio nisso. Tanto eu creio que sempre que eu venho à igreja, eu dou o meu pouquinho de azeite, o meu pouquinho de farinha, e Deus não tem deixado faltar nem a farinha, nem o azeite. E quando acabar a crise, vai ter muito mais para nos dar. Então, você quer ser abençoado? Pegue a sua oferta, você que está em casa nos assistindo. Depois, quando terminar o culto, você abaixa no topo da página da igreja aí, do Facebook, lá no topo, lá no começo, tem todos os dados para você fazer a sua doação para a igreja. Tem lá o CNPJ, tem a agência, tem o banco, tem a conta, tem tudo. E mais prático ainda, se você quiser fazer um Pix, que é muito mais fácil, é só você usar o CNPJ da igreja. Vai sair lá o CNPJ e o nome Igreja O Brasil para Cristo, Terceiro Campo Franco. Amém? Pegue a sua oferta, fiquem todos de pé. Meu Pai querido e meu Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor pela vida econômica das pessoas. Eu sei que tem pessoas desempregadas, que mal têm o pão nosso de cada dia, Pai. Mas a Tua palavra diz: clama a mim, e eu te responderei. E te anunciei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. E eu quero que o Senhor anuncie essas coisas para nós. Aquilo que nós ainda não vimos, mas queremos ver na nossa vida: a prosperidade, a saúde, a harmonia dentro de casa.
O Senhor venha prosperar o trabalho das mãos de cada pessoa que aqui está. Aqueles que estão desempregados, meu Deus, abra uma porta. Aqueles que estão, meu Pai, que são empresários, passando por dificuldades financeiras, não conseguem, meu Pai, cumprir os seus compromissos com os seus acreedores, com os seus fornecedores. Abre uma porta para que realize coisas grandes na vida dessas pessoas. Eu oro pelas pessoas que têm o nome ali no banner, que são colunas desta obra, que todos os meses estão jejuando, orando e ofertando para manter esta obra em funcionamento. Que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir portas, em o nome do Senhor Jesus. Não deixe faltar nada para a tua igreja. Oro para essa pessoa que está em casa nos assistindo, multiplica o que ela tem, multiplica, é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diga amém. Graças a Deus. Pode sentar. Isso, enquanto você trouxe aí a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Isso. Abra aí a sua Bíblia. Lucrando nas perdas. Como pode, né? Hoje eu postei na página da igreja e coloquei lá, lucrando nas perdas. Como que uma pessoa pode lucrar na perda? A gente sabe que com Deus a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Paulo ele diz assim, encontraram? Romanos 8, 28. Paulo diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha só, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí tem vírgula, diz assim: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quer dizer, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são o quê? Os escolhidos. O que significa isso? Que Deus chamou você. A Bíblia fala, não me lembro aonde Paulo fala, que numa casa existem vários tipos de vaso. Existe o vaso de ouro, existe o vaso de quê? De prata, né? Depois existe o vaso de barro, parece, ou é de madeira. E cada um tem a sua finalidade. Uns são vasos de ouro, para a glória de Deus, e outros são vasos de barro, para a vergonha. Eu pergunto para você que está aqui, você crê, você acredita que você foi chamado por Deus? Sim ou não? Que você foi escolhido por Deus, escolhido a dedo? Quantas pessoas que estão lá fora e que hoje elas estão muito pior do que você quando você chegou à igreja. Ela tem muito mais problema que você, ela sofre muito mais que você sofreu. Talvez você nem sofreu tanto como ela está sofrendo. E você vê que você está aqui e ela não está.
Você poderia dizer assim, tinha que ser ao contrário. O tanto que essa pessoa sofre, já era para ter encontrado a Deus, já era para ela ter ido para a igreja. Mas ela ainda não foi, porque ainda Deus não chamou ela. Não é o momento dela vir. Não é a hora dela vir. Mas se ela for escolhida por Deus, na hora certa, no momento certo, você pode ter certeza que ela vai vir. Nem que ela tenha que andar se arrastando na igreja, como às vezes é o caso de alguns que chegam igual um pano de chão na igreja. Como diz o ditado, né? E vem como o pão que o diabo amassou. Chega um traste na igreja, mas chega. Porque é o momento em que Deus chamou ela. Então o que Paulo quis dizer? Que Deus ele age para o bem, na vida daqueles que amam a Ele. Deus age na vida dos seus escolhidos, dos seus chamados. Às vezes, o que acontece? Olha para mim. Às vezes nós passamos por X situações e pensamos que Deus não está no controle da situação. Às vezes passamos por N situações na nossa vida, e não situações boas, e sim situações ruins, que ninguém quer passar, mas passamos. Pensamos que Deus, Ele não está no controle da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que às vezes Deus, Ele nos trata assim. Às vezes Deus, o próprio Deus, Ele nos leva, ou o Espírito nos leva, como o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. O Espírito Santo às vezes nos conduz a certas situações que venhamos até a perder, para que lá na frente venhamos o quê? A ganhar. Eu me lembro que antes de ser pastor, eu trabalhava no banco, no Bradesco. Eu estava bem. Trabalhava no banco. E eu perdi. Fui mandado embora. Injustamente, porque eu não me coloquei de acordo com uma, eu não vou contar aqui agora, com uma situação que acontecia já no banco, um vício que acontecia já no banco financeiro, que tinha que assinar papéis com valores que não eram. E porque eu não me pus de acordo com aquilo, criaram uma situação aonde eu fui obrigado, o gerente foi obrigado a me chamar e colocar eu na parede e perguntar o que eu queria. Se eu queria aceitar fazer aquilo, ou se eu não queria aceitar. Eu falei assim, ó, eu não quero aceitar, eu não vou fazer. Eu falei, se você não fizer, você vai perder o seu emprego. Eu falei assim, ó, nem que fosse o último emprego. Não, perdão. Eu falei assim, esse aqui não é o último emprego que existe na face da terra. Tem outros. Eu não vou fazer isso. Eu não estou de acordo com isso. E eu que estava tão bem, prosperando, estava bem. Tinha um horário para trabalhar e ir à igreja de manhã, voltava na igreja à noite, todo dia. Trabalhava de manhã de obreiro na igreja e voltava à noite para trabalhar. Tinha sábado, domingo livre, ficava sábado e domingo o dia inteiro na igreja ajudando. Entrava às 10 da manhã no banco, saía às 4:30 da tarde. Salário garantido, futuro garantido. Mas, por não aceitar algo de errado, eu fui excluído. Perdi. Perdi. Mas eu fiquei pensando, como é que pode? Eu vou na igreja, eu sou dizimista. Eu dava das maiores ofertas da igreja, quem dava era eu, dízimo.
na época, a igreja era pequenininha. Todo envelope que o pastor dava, a gente ia lá e pegava o envelope, fazia a campanha na igreja, propósitos de oferta. Tudo que a gente podia ajudar na igreja financeiramente, a gente ajudava. E de repente eu me vi com as mãos abanando. Perdi. Mas eu não questionei, porque a Bíblia diz que tudo o que coopera para quem ama a Deus. Tudo coopera. Tudo coopera. Mas ali Deus já estava preparando, Deus já estava ensaiando algo para a minha vida. Algo. Assim mesmo. Deus já estava preparando. Eu estava vendo aqui e Deus estava vendo lá na frente. Aí eu me lembro que um dia chuvoso à tarde, eu estava desempregado, fui embora, falei assim, não, você não precisa nem cumprir aviso, você vem tal dia aqui, assina os documentos, nós vamos te pagar tudo que você tem direito, tudo, sua carteira você vai sair daqui com um bom funcionário, você vai ter a nossa carta de referência, tudo. Eu falei, tá bom. Aí eu estava na porta da igreja um dia, no mesmo dia à tarde, meu tio passou e perguntou da minha prima. Falei, ela está trabalhando. E você? Eu falei assim, Aí eu estava chovendo, entrei no carro para conversar com ele, estava na porta da igreja, parou, buzinou, atravessei a rua, entrei. Fui mandado embora, tio. E esse meu tio já tinha trabalhado no Bamerindos, ele era gerente, não sei o que é, diretor no Bamerindos, no Instituto Bamerindos. Eu falei assim, mas eu expliquei essa coisa, mas é assim mesmo. Eu falei assim, mas é o seguinte, vai lá amanhã que eu vou te dar um emprego. Você vai trabalhar comigo. No outro dia. Aí eu fui lá trabalhar com ele. Eu estava com uma corretora de seguro, que trabalha até hoje de seguros. Mas aí você está insistindo em algo que Deus não quer. Quando não deu 3 meses, o pastor me chamou, você quer fazer a obra? Eu falei assim, eu quero. Eu tive que chegar lá para o meu tio, eu falei assim, tio, eu vou ter que sair, que eu quero fazer a obra. Amém? Então ali Deus já estava preparando algo. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você está trabalhando no local e você perde o seu emprego. Por que eu perdi o meu emprego? Por que eu fui mandado embora se eu sou um bom funcionário? É porque lá na frente Deus tem algo melhor para você. Por que eu estava namorando essa pessoa, estava indo tudo bem, e de repente a coisa deu volta, a gente se separou, se largou, terminou o noivado, estava tudo certo para casar, já tinha comprado casa, tinha comprado móveis, tinha feito isso, aquilo, e de repente a coisa deu um giro de 180 graus, mudou tudo. É porque você estava vendo aqui, mas Deus estava vendo aonde? Lá na frente, que você ia ter problema, que vocês, os dois, iam ser infelizes, que os dois iriam fracassar no casamento. Então, às vezes, a perda aqui é lucro. É lucro. Se você pegar o exemplo, vamos dar o exemplo de Isaac. Isaac, ele, de todos os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, Isaac foi o menos proativo, foi o menos ativo, vamos dizer assim. Ao contrário de Abraão e ao contrário de Jacó. Você vê, por exemplo, Abraão, o que Abraão herdou de seu pai? Naor, né? Naor, pai de Abraão. Quem era o pai de Abraão? Um mulherengo, era um, né? Vou nem falar. Sem vergonha. Idólatra. E não dava oportunidade para Abraão. Abraão não herdou nada. Tudo que Abraão conquistou foi, lutando, sacrificando,
tudo que ele teve. A mesma coisa Jacó. O que Jacó herdou de Isaac? Além da bênção, que nem era para ser para ele, era para ser para o seu irmão. Ele saiu da casa do seu pai com o quê? Com uma mão na frente e outra atrás. Ele só herdou a bênção do pai dele, que era de Esaú. Ele foi para a casa do seu tio, mas quando ele voltou da casa do seu tio, ele voltou riquíssimo, poderoso, muito rico. Ele saiu com as mãos vazias, fugindo porque seu irmão queria matá-lo. Mas quando ele voltou, depois de mais de não sei quantos anos, 28 anos se eu não me engano, não sei quantos anos, mas 28 anos, depois que ele voltou riquíssimo, com servos, camelos, com tudo, com gado, com ouro, com prata, ele enriqueceu. Já no caso de Isaac não conquistou nada. Isaac recebeu a herança de Abraão de mãos, já está tudo ali, a riqueza, servos, servas, o gado, terra, tudo, ele só teve que administrar, a vida dele, ele não teve que lutar. Mas aonde acabou o sossego de Isaac? Quando que ele começou a perder Isaac? Quando ele começou a reabrir os poços que seu pai Abraão tinha feito no deserto. Isso provocou uma contenda em Gerar. Aí começou a falta de, entre aspas, de paz de Isaac. Estava tudo bem, ele resolveu reabrir os poços, o problema se levantou, os inimigos se levantaram contra ele. Mas por que Deus permitiu isso? Para que Isaac não continuasse, entre aspas, na sombra da herança do seu pai. Porque ele não teve luta, não teve dificuldade. Posso colocar um parênteses aqui? A gente vê hoje quantos filhos que herdam a riqueza dos seus pais e que acabam com ela. Um império que o pai, o avô, levou 2, 3, 4, 5 décadas para construir e deixa para os filhos, e os filhos em poucos anos acaba com tudo. A gente vê isso no mundo espiritual. A gente vê pastores aí, grandes homens de Deus, pregadores da palavra de Deus, tem uma linda mensagem, faz um culto maravilhoso, abençoa, a igreja é cheia. E aí, ele vai envelhecendo, e passa o cajado para o seu filho. Para o seu filho. E ele chega lá, recebe uma igreja feita, cheia, com dinheiro no caixa, com tudo. E ele não tem a mesma unção que o seu pai tinha. Não são todos os casos, não vamos generalizar, mas é o que nós temos visto por aí. Eu conheço muitos pastores, grandes homens de Deus, e que seus filhos não são nada, mas estão à frente da igreja, estão à frente do ministério de louvor, estão à frente do ministério daquilo, do ministério da limpeza, do ministério sei lá do que na igreja, e que não são proativos, e que não rende. Mas por quê? Porque nunca sofreu, porque nunca passou por luta, porque nunca aprendeu a perder. Só a receber. Papai, quero um celular. Toma. Mês que vem, papai, sai um celular mais novo, eu quero aquele celular. Papai, já tenho 18 anos, eu quero um carro. Toma um carro. Papai, sai um carro melhor, agora toma outro carro. Olha, papai, eu quero ir para Disney. Vai para Disney. Olha, papai, eu quero tudo. Aí vem, pai coloca no altar, sobe no altar,
é um profeta de vento. As palavras dele, o vento leva. É uma regra que não serve para todos, mas é o que eu tenho visto por aí. Tem outros que são filhos de pastores que vêm para o altar e que faz muito mais do que o pai fazia. O pai era abençoado, ele é muito mais abençoado, ele abençoa muito mais ainda a igreja que o pai deixou para ele. Mas tem outros que não. Porque nunca aprendeu o quê? A perder. A começar do zero. A voltar lá para o final da onde? Da fila. Teve sempre foi o primeiro da fila. Privilegiado. Então Isaac era assim. O que Isaac sofreu? Você não sofreu nada. Na época de crise, ele ia descer para o Egito. Deus falou assim: não, filho, fica aí, planta aí, que você vai colher 100 vezes mais. Sim, senhor, ele ficou lá, só plantou e colheu 100 vezes mais. Ele era abençoado. Mas quando os habitantes de Gerar, quando Gerar se levantou contra ele, parecia então que a presença de Deus se havia afastado dele, porque eu tinha uma vida abençoada, eu não tinha problema, eu não tinha luta, eu não estava passando por isso, agora eu estou passando por isso. Não é que a presença de Deus se afastou dele, é que Deus estava trabalhando na vida dele. O que parecia a ausência da presença de Deus, se tornou sim a bênção de Deus, porque a partir daí, ele teve que continuar trabalhando, ele teve que continuar abrindo poços, ele abria, eles vinham e fechavam, ele abria no outro lugar, ele voltava e fechava, e assim por diante. Então ele teve que sair do comodismo, ele teve que sair daquela zona de conforto e ir lá abrir poço. Poxa, eu abri ontem, já fecharam, abri ontem fecharam também, vamos abrir outro, não vamos ficar parados, não vamos ficar dependendo do que meu pai deixou. E foi assim que ele se tornou um patriarca. Amém, gente? Você quer outro exemplo? Podemos exemplo de Paulo, lá em Atos, que fala 27, Atos 27 e Atos 28, que Paulo sofreu um naufrágio, que eles quase morreram afogados, tiveram que se agarrar a pedaços do barco, nadar para chegar à ilha de Malta, se eu não me engano. E quando salvaram as suas vidas, depois de vários dias de tempestade, Paulo estava lá pegando umas madeiras para alimentar o fogo, para poder se aquecer, para poder se secar. O que aconteceu? Veio uma cobra e picou Paulo. Paulo pensa, acho que os marinheiros, os outros presos que estavam ali, pensaram: esse cara aí, ele é azarado mesmo. Salvou do naufrágio e vai morrer picado por uma cobra aqui na terra. Se salvou da morte no mar e vai morrer picado por uma cobra. E Paulo podia dizer: mas Senhor, por que eu lutei tanto para me salvar, para não morrer afogado, e agora que eu chego aqui em terra firme, uma serpente me pica? Pois Paulo, como a gente, não fez isso. Como a gente, muitas vezes a gente faz. Por que eu perdi isso? Por que eu perdi o emprego? Por que eu perdi dinheiro? Por que eu perdi o carro? Por que está acontecendo isso? Paulo não perguntou. E por que ele não fez isso? Porque ele sabia que Deus era com ele, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que Deus chamou. E o que aconteceu com isso? Uma porta se abriu para que naquela ilha Paulo pregasse o evangelho, curasse os enfermos e manifestasse a glória de quem? De Deus. Foi na perda. Você quer outro exemplo de Paulo? Pega o exemplo de Paulo e Silas, também lá em Atos, em Filipos, quando eles expulsaram o demônio de uma moça que era adivinhadora, que trazia lucro para o seu dono. O que fizeram com Paulo e Silas? Pegaram os dois, apedrejaram, bateram, colocaram dentro
da prisão, algemaram eles, mãos e pés, estavam lá presos no calabouço. Eles podiam dizer: mas Senhor, nós viemos aqui para pregar a sua palavra, nós viemos aqui para trazer o evangelho, nós viemos aqui para curar, para libertar as pessoas, nós estamos aqui em teu nome, Senhor. E olha o que aconteceu conosco. Estamos aqui presos, fomos azotados, chicoteados, pedrejados, fomos escarnecidos, cuspidos na cara. Estamos aqui presos, algemados, de pés e mãos. Mas não foi essa a reação de Paulo e nem de Silas. Qual foi a reação deles? Lá na cadeia? Vamos louvar a Deus. Vamos buscar a Deus. Amém? E eles começaram a cantar, começaram a orar. E o que diz lá a Bíblia? Que de repente sobreveio um grande temor, um terremoto. E o terremoto sacudiu os alicerces da prisão. E o que aconteceu? As portas se abriram, as correntes se romperam. E eles saíram, e quando eles estavam saindo, o carcereiro viu que eles não estavam ali. O carcereiro falou assim: pronto, estou perdido, vamos acabar comigo, é melhor então que eu me mate, porque... E quando ele ia fazer isso, o que Paulo disse? Não faça isso, homem. Ele disse: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então às vezes Deus fez eles ir lá para a cadeia, passar por tudo aquilo, para salvar a família daquele homem. Amém, gente? Então a gente pensa que está perdendo, mas na verdade a gente está o quê? Ganhando. Só para terminar, vou contar uma historinha para você que uma vez eu ouvi na igreja de um pastor. É uma história. Ele contava que havia um pequeno vilarejo de pescadores, e que os pescadores saíram, como faziam, à tardezinha para ir pescar o seu barquinho. Quando eles estavam lá em alto mar, de repente levantou uma grande tempestade, raio, escureceu tudo. Foi horas ali chovendo, raio, escuridão, e o barco vai para lá, e o barco vem para cá, e tira água, e joga água de dentro do barco, os pescadores desesperados, e o vento leva o barco para um lado, e o vento leva o barco para o outro. E enquanto eles estavam lá, lutando pela vida, para não morrer, a sua família que estava lá em terra firme, e que também já havia passado a tempestade, e viu que eles não chegavam, que tardava, que demorava, começaram a ficar preocupados, aflitos. O que eles fizeram? As mulheres, as crianças, correram todos para a praia, para ficar esperando, para ver se conseguia ver alguma coisa, esperando eles, para ver se eles voltavam. E o que aconteceu numa dessas? Uma das mulheres do pescador esqueceu a lamparina acesa, a vela acesa, e a vela queimou e colocou fogo na casa. Pôs fogo. E como eles não tinham mangueira, não tinham água, essas coisas, não conseguiram apagar o fogo da casa. A casa se queimou inteirinha, os móveis, tudo que tinha dentro, os pertences, os bens daquela mulher. Tinha filhos, os filhos não queimaram, estavam tudo na praia, mas todos os bens materiais se queimaram, ficou nada, cinza. A casa dela ficou só o local da casa e as cinzas. E nisso chegaram os pescadores, e as famílias foram,
desesperadas, como estavam aflitas, abraçar os seus maridos, dizendo o que estava acontecendo, o que havia acontecido. Eles também falando que no alto mar eles estavam perdidos, estava tudo escuro, que eles perderam o rumo. E um desses maridos, quando chegou, a mulher veio chorando com os filhos, chorando em prantos. E ele perguntou: mas por que você está chorando? Ela disse: meu marido, eu deixei a vela acesa, a lamparina acesa, e a nossa casa, tudo que nós tínhamos dentro, nossos móveis, todos os nossos bens, tudo que tínhamos, virou cinza, queimou, não ficou nada, nada. Nós não temos mais casa, não temos um teto aonde nos cobrir, não temos nada, uma cama para dormir, nada, foi tudo. E ele disse para aquela mulher: não chores, você tem que se alegrar, porque foi graças a essa chama que a gente viu na praia, que conseguimos nos guiar e voltar para cá, porque caso contrário, nós iríamos morrer. Então você vê que na perda, existe o quê? O ganho, pessoal. Nunca pensa, se você a sua vida está no controle de Deus, se Deus está controlando a sua vida, fique tranquilo. Você pode até pensar: eu estou perdendo, mas na verdade, você vai estar ganhando. Humanamente falando, as pessoas podem olhar para você e dizer assim: olha lá o derrotado, olha lá o fracassado, olha lá a fracassada. As pessoas podem olhar para você e dizer isso, mas fique tranquilo. Se a sua vida, se Deus tem controle da sua vida, a situação vai mudar. Pode ficar tranquilo. Eu, quando era pastor, quantas vezes eu perdi igrejas grandes, igreja com 2.000, com 1.500 pessoas. E aí a liderança dizia assim, o bispo: ó, você vai lá para aquela igrejinha lá, ó. Estava numa igreja de 2.000 pessoas, tinha 3, 4 pastores para ajudar, tinha rádio, tinha televisão, tinha carro, tinha mais de 200 obreiros numa igreja. Eu só tinha um trabalho de chegar no altar e pregar a palavra de Deus. E de repente, ó, você vai lá para aquela igrejinha lá. Aí os pastores diziam: o que aconteceu com ele? Ah, ele deve ter pecado. Ah, ele deve ter feito isso. Cada um tirava as suas conclusões. Aconteceu isso. Eu soube aquilo. Eu soube aquilo outro. Porque para ele sair daquela igreja, para aquele muquifo, para aquele botequim, diziam bem assim, para aquela garagem de igreja, pode ter acontecido alguma coisa com ele. E às vezes tinha acontecido mesmo. Mas eu ia. Aos olhos de alguns pastores, de algumas dezenas de pastores, eu estava perdendo. Mas aos olhos de Deus eu estava o quê? Estava ganhando. Porque ia para lá, tinha, vamos dizer assim, 20, 30, tinha que começar o trabalho do zero. E começava devagarinho. E daqui a pouco, Deus abençoava de tal maneira que até eu não acreditava. Amém? E depois essa mesma pessoa que vinha, eu estava enganado sobre você. O que falaram de você, eu estava enganado. Amém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam, tudo coopera. Então nunca pense que você está perdendo. Se Deus está no controle da sua vida, o homem pode pensar que você está perdendo. Você pode pensar que você está perdendo. Mas Deus está preparando coisa grande lá na frente para você. Amém?
Fique de pé no seu lugar. Pai querido e Pai amado, o Senhor conhece todas as coisas, e a tua palavra diz que não há nada encoberto aos teus olhos. E eu sei, meu Deus, que por mais que nós somos pequenos, somos falhos, somos pecadores, eu sei que o Senhor, meu Deus, tem preparado algo grande para os teus filhos. Às vezes o Senhor nos coloca em determinadas situações para que venhamos sair da zona de conforto. Meu Pai, o Senhor é testemunha do que eu vou dizer aqui. Eu nunca herdei nada de ninguém. Ninguém neste mundo nunca me deu nada de mão beijada, Senhor. O pouquíssimo que eu tenho foi graças ao Senhor. O Senhor que tem me dado, meu Pai. E eu sou grato por esse quinhão que o Senhor me deu. Eu não mereço, eu não sou merecedor. Eu não mereço nem estar aqui neste altar, meu Pai. Eu não sou digno nem de estar falando de Ti para essas pessoas. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o nosso interior. O Senhor sabe o que está dentro de cada um de nós. Por isso, ó Deus, eu oro por esta pessoa que está aqui, que de repente ela está passando por momentos difíceis na sua vida, que talvez até então ela estava como Isaque, meu Pai, na sombra de Abraão, estava acomodada, na zona de conforto, estava resignada com a situação, meu Deus. Talvez ela tenha até recebido algumas bênçãos do Senhor, mas são migalhas, porque eu sei que o Senhor quer fazer e dar muito mais a ela do que ela tem recebido. Mas para isso, essa pessoa tem que ser proativa. Essa pessoa não pode ficar, meu Pai, na sombra do que já recebeu, do que já fez. Em outras palavras, nós não podemos viver da glória do passado. Nós temos que olhar para frente, porque o Senhor tem coisas maiores ainda para fazer, maiores do que o Senhor já fez antes. Eu sei que o Senhor quer fazer na vida desta pessoa, desta mulher, deste homem, deste jovem, desse rapaz, desse senhor. Talvez essa pessoa pense: eu já sou de idade, eu já não posso mais ser usado por Deus, eu já não posso fazer tantas coisas como eu fazia na minha juventude. Mas eu digo para você, meu amigo, minha amiga, você que é de idade, que pensa que já não pode mais ser usada por Deus, você pode sim ser usado por Deus, porque quando Deus chamou a Moisés para livrar o seu povo de Israel, ele tinha mais de 80 anos de idade, e ele foi usado por Deus para libertar Israel do Egito. Caleb, quando entrou na terra prometida, tinha 85 anos de idade. Ele entrou, ele foi lá, ele disse: eu tenho a mesma força há 40 anos atrás, eu tenho força para entrar na guerra, eu tenho força para sair desta guerra, o Senhor me prometeu esta terra, e eu vou tomar posse dela, e assim aconteceu. Nunca é tarde, meu amigo, para você ser usado por Deus. Deus quer fazer muito mais na sua vida do que Ele já fez, pode ter certeza disso. Levante as suas mãos para os céus e cante: acredite, acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar no céu, se crer. Acredite que nenhum de nós
já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, cante vencedor, Deus dá asas, faz teu voo, campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor, acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói, com jeito para super-herói. Nossos sonhos é a gente quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Solte a sua voz e cante, campeão. Diga vencedor. Deus dá asas, faz teu voo. Solte a sua voz e cante, campeão. Vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Quantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, declara a sua vitória, vencedor. Deus dá asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, mostra o teu valor, campeão, vencedor. Deus dá asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor, campeão. Fale para Deus aí que você é um campeão, que você é um vencedor. Pode falar para Ele que você é um campeão, que você é um vencedor. Meu Pai, eu sei que essas pessoas não foram chamadas em vão, mas foi o Senhor quem as escolheu, meu Pai. Dentre bilhões, mais de 7 bilhões de seres humanos na face da terra, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou pelo nosso nome, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu, aleluia, meu Pai. E eu sei que o Senhor é conosco, eu sei que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Cuida da tua igreja, meu Pai, cuida dos teus filhos, que o Senhor seja com cada um deles, seja propício na vida dele, meu Pai, no trabalho, onde esta pessoa for, que ela seja bem sucedida, que ela seja abençoada, aonde ela colocar as mãos, que o Senhor, meu Pai, seja com ela, ó Deus. Levante as suas mãos para os céus. Eu te abençoo, meu amigo. Eu profetizo a bênção na sua casa, eu profetizo a bênção no seu trabalho, no seu casamento. Eu profetizo a sua vida mudada, transformada.
abençoada. É o que eu te peço, ó Deus, por esta gente. Leva o teu povo em paz, em segurança, Senhor. Guarda a nossa saída, proteja-nos, livra-nos de acidente, livra-nos de todo mal, livra-nos, Senhor, da peste maligna, livra-nos da seta que voa ao meio-dia, meu Pai. Livra-nos de todo mal, livra a tua igreja, Senhor. Livra nossos familiares. Coloca os teus anjos ao redor da nossa casa para nos proteger, ó Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o culto de domingo que vamos ter, que as pessoas possam estar presentes aqui, participar, comungar contigo, Senhor, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, e que Ele te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Quem crê diga amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Graças a Deus, amém, gente. Olha, domingo às 18 horas, pastor, às 6 horas da tarde, venha participar. Não fique em casa. Você que está nos assistindo, volto a reiterar, não é a mesma coisa que você está aqui na igreja. Ajuda, mas não é a mesma coisa. O trabalho que a gente faz pela internet é para aquelas pessoas que realmente elas não podem se locomover até a casa de Deus. Tem gente que gostaria de ter um carro para poder vir à igreja, uma moto para poder vir à igreja. Tem gente que nem isso quer, queria ter saúde apenas, para poder vir caminhando para a igreja. E às vezes você tem tudo isso e muito mais, e você fica se limitando na sua casa, assistir o culto pela internet. Não faça isso, porque Deus está vendo. Deus abençoe você. Até domingo, 6 da tarde. Vão com Deus. Boa noite a todos.